Meus amigos, aqui na internet eu vivo sendo desafiado por pessoas que se dizem ateus para que nós provemos a existência de Deus. Mas Deus já provou a existência dele, vindo aqui ao mundo. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele mesmo já advertiu que ele e o Pai é uma pessoa só. Eu e o Pai somos um. E até hoje, até no meio religioso, as pessoas às vezes não conseguem entender que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, pisou na face dessa terra. Ora, esse homem, ele existiu de fato. Tanto é que existiu que ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Mas as pessoas não conseguem acreditar. As pessoas acreditam que existiram um César, as pessoas acreditam que existiram Platão, muitas outras personalidades. Mas quando chega em Jesus Cristo, que foi o único homem que conseguiu dividir o em antes e depois, eles não acreditam. O próprio Deus pisou na face dessa terra, encarnado em Jesus Cristo, no seu Filho. É um mistério isso aí para nós. Não adianta nós queremos entendermos, porque isso pertence a Deus, mas foi o próprio Deus. Os próprios discípulos também tiveram grande dificuldade em entender isso. Chegou ao ponto de algum deles dizerem, mostra-nos o Pai. E o próprio Senhor disse assim, olha, você está vendo ele, sou eu. E até hoje as pessoas não conseguem entender isso, porque existe um véu na mente das pessoas. E tem um texto aqui da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 12, e o versículo 10 em diante. Muito interessante, que os próprios judeus, quando o Messias apareceu aqui na terra, eles não acreditaram nele também, né? E o próprio Messias era o próprio Deus. E aqui Deus está falando através do profeta Zacarias, que ele esteve aqui, mas eles traspassaram ele, mataram ele. Está aqui, capítulo 12, versículo 10. Está escrito assim. Isso aqui é uma profecia que vai se cumprir ainda no final de tudo. Diz assim, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Tá vendo? Então vai chegar uma época que o povo israelita, o povo judeu, eles vai entender que aquele homem, o qual foi pregado, foi desprezado. Aqui na internet o nome de Jesus é desprezado. Aparecem esses homens aí minando a fé. Aparecem esses homens aí minando a palavra, as escrituras sagradas, para tirar a sua fé. Então, todos esses um dia vai olhar e vai reconhecer que o próprio Deus era o próprio Cristo. Está escrito ali, e olharão para mim. Isso aqui é a profecia de Deus, né? Isso aqui foi Jesus antes de se encarnar. Então, eu quero dizer para você que vive querendo provar, tá, mas você não acredita porque você não quer, porque você tem um coração duro, porque você é malvado, você está em constante revolta contra Deus, você está em rebelião aberta contra Deus. A raça humana caída, ela é inimiga de Deus. Por isso que as pessoas às vezes me escrevem aqui, como pode um Deus matar criança? É que você não sabe o tamanho do pecado. Você não tem ideia da consequência do pecado. Por isso que você fala isso. Por isso que as pessoas do juízo de Deus julgam Deus como Deus malvado, Deus impiedoso. Não, quando ele castiga, o castigo é justo, proporcional à ofensa, ao pecado que todos nós cometemos. Então, meu ouvinte, você não está mais inocente. Um dia você vai olhar para o Senhor Jesus
para o próprio Deus e vai reconhecer que era Ele que estava te alertando, era Ele que falava através dos profetas, através da internet, das pessoas que se propõem a dar voz às Escrituras Sagradas. Então, a partir de hoje, seja inteligente, pense nisso.